Bom, olá, bom dia a todos. Meu nome é Tatiana, eu coordeno o educativo do Museu de Arte Brasileira da FAAP e para Bom, primeiramente olá, gos bom dia a todos. e primeiramente gostaria de Meu nome é agradecer a Tatiana, eu sou coordeno o educativo. Gostaria de agradecer a participação de todos na palestra de hoje, História e Memória, o que o café te faz lembrar. A palestra de hoje faz parte de uma das ações da exposição do Café Mundo, em parceria com a Divisão de Cultura da Coordenadoria dos Céus. Desde o final de 2016, o Educativo tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e nessa parceria temos realizado formação para os professores da rede municipal, e além disso, nesse período, nós tivemos uma aproximação com os céus, por meio de conversas e visitas ao museu. E hoje, por conta da pandemia, por tudo que estamos passando no momento, esse encontro ele está sendo no formato virtual. O mediador de hoje do nosso encontro será o José Carlos Sussi Júnior, nosso parceiro da SME. O Júnior, ele atua como professor, artista visual e pesquisador, é mestre e doutorando em artes visuais pela Unicamp. Sussi, obrigada pela parceria de sempre. Olá, eu que agradeço. Bom dia para todos que já estão aqui com a gente. Obrigado, Tati, obrigado, Marília. É sempre um prazer estar em sintonia com outras instituições, com as nossas parcerias que a gente faz na SME, através da Divisão de Cultura lá de Cossel. Vocês têm um papel sempre fundamental nessa formação continuada dos nossos profissionais de educação e sempre com muitos elogios. Eu quero dizer que a gente da Divisão de Cultura, lá de Cossel, na Secretaria Municipal de Educação, a gente trabalha, sobretudo após a pandemia, né, com eixos temáticos que funcionam como temas norteadores das nossas atividades mensais. E aí, a gente, para o mês de julho, a gente teve uma programação construída com uma atenção especial voltada ao público idoso, né? Então, os CELs também, né, os nossos equipamentos que a gente trabalha lá na COCEL, eles articulam junto aos territórios algumas lives, trabalhos virtuais, seja no debate, seja em palestras, em bate-papo, oficinas, filmes, enfim, uma diversidade muito grande de formatos, de ideias, todas virtuais por conta da pandemia, girando em torno desse tema. E aí nada mais justo do que abordar de uma maneira bem especial a questão da memória, né? Porque, no meu ponto de vista, uma pessoa ela sem uma memória você não tem vida, né? Assim, a gente é sempre um corpo carregado de memória, uma alma carregada de memória. E como é bacana essa parceria e a Marília aqui conosco para conversar um pouco com a gente sobre um dos elementos mais deliciosos da nossa vida brasileira, que é o café, né? Ainda mais agora que a gente está aqui no período matutino, onde metade dos brasileiros, por sorte, estão tomando seu café lá. E é muito legal como isso traz, né, uma memória, seja da infância, das nossas relações, dos nossos afetos, dos espaços que a gente frequenta, e das nossas, até nossos rituais cotidianos, onde o café está presente como o nosso companheiro aí, né? A pausa para o cafezinho, a concentração no cafezinho, o cafezinho para ficar um pouquinho mais acordado quando você está um pouquinho mais cansado. Então, acho muito bacana trazer esse elemento para discutir a questão da memória e a questão da própria vida, portanto. Obrigado, Tati. Acho que vai ser uma coisa bem bacana hoje. E aproveito para dizer para todas as pessoas maravilhosas que estão aqui do CELS, o pessoal da rede, qualquer pergunta podem enviar e a gente depois comenta ao final da conversa com a Marília. Muito obrigado, uma ótima atividade para todos. Obrigada, Sussi. E
Então, apresentando, né, a nossa palestrante, Marília Bonas. A Marília, ela é curadora da exposição do Café Mundo, juntamente com Pedro Cury. Marília é professora, pesquisadora, gestora cultural e curadora de exposições históricas. Foi diretora do Museu do Café e do Museu da Imigração. Coordenou o Memorial da Resistência de São Paulo e atualmente é diretora técnica do Museu de Língua Portuguesa e compõe o quadro de diretoras do Conselho Internacional de Museus. Antes de iniciarmos, então, com a fala da Marília, gostaria de avisar a todos que o link de lista de presença, ela se encontra fixada no chat, e também, como Júnior, né, o Susi comentou, quem tiver perguntas, peço que coloquem também no chat, e ao final da fala da Marília, o Susi irá trazer as perguntas. Bom, obrigada. Marília, por favor, deixo com você. Bom dia a todas, a todos, a todes. Eu sou Marília Bonas, sou, então, como a Tatiana me apresentou, curadora dessa exposição, Café Mundo, junto com o Pedro. E, enfim, é uma exposição, um projeto que está fazendo aniversário de 3 anos. Então, um projeto longo, vou fazer um pouquinho a ficha técnica, porque faz parte, né? É um projeto que teve a coordenação da Tudo Cultural, a produção da Frida, a realização do Brame Cultural, por meio da Secretaria Especial de Cultura, com apoio, então, do Museu de Arte Brasileira da FAAP. E a gente escolheu esse nome para essa nossa conversa, que é o que o café te faz lembrar, que é um mote, inclusive, desse lugar que eu amo muito e que eu recomendo muito que todo mundo conheça, que é o Museu do Café em Santos, e que conta a história do café a partir, enfim, dessa perspectiva da importância do café na cultura brasileira, né? Então, essa exposição, ela complementa um pouco as instituições culturais que já trabalham com a questão do café para falar da importância do café no mundo, né? Por isso que ela chama Café Mundo. E o café, ele tem uma coisa que é muito interessante para a gente, que ele é um objeto patrimonial, ele é um patrimônio que a gente bebe, é um patrimônio muito acessível, todo mundo conhece café, todo mundo tem alguma relação com café, então convido vocês também ao longo dessa nossa conversa para compartilharem suas memórias nos nossos comentários. É muito legal isso que o Susi falou dessa questão, por exemplo, para a terceira idade, quando a gente fala de café, vem várias lembranças e imagens muito diferentes das lembranças e imagens de que uma geração mais jovem hoje, que toma aqueles cafés de marca, aqueles cafés americanos, com drinks de café, tem outra relação, né? E isso tem uma trajetória histórica, né? Então, para a gente pensar todos esses nós de memória, que o café dispara no Brasil, mas não só no Brasil, mas também no mundo, eu vou convidar vocês a fazer um exercício agora, que é um exercício que a gente até fez ontem, muito rapidamente, com a equipe do Educativo, do MAB, que é um exercício de observação. Então, vamos lá, eu quero que vocês peguem um objeto, ou olhem, escolham um objeto que tenham à mão aí, de vocês. Pode ser uma caneca, por exemplo, de café, no meu caso, mas pode ser uma caneta, um objeto cotidiano, né? Então, a gente vai entender um raciocínio, e esse exercício é um exercício que a gente usa muito na museologia, né? Então, como que a gente, nos museus, lida com a questão do objeto material e também do objeto imaterial, né? Então, vou convidar vocês e vocês vão ver que esse é um truque interessante para usar em diferentes, enfim, a partir de diferentes disciplinas, em diferentes exercícios, em sala de aula, em atividades variadas, que é uma espécie de um exercício de observação. Então, eu vou pegar essa caneca aqui, né, e aí vocês vão pegar aí o objeto que vocês têm à mão. E vocês podem compartilhar o que vocês vão achando, sentindo aí no nosso chat. Então, qual é a primeira camada de informação dessa caneca? A gente tem uma camada material, né? Então, essa caneca é feita de um material específico, ela tem uma forma específica, ela tem um peso, ela tem uma temperatura. Então, aquilo que os sentidos podem perceber são uma primeira camada de informação desse objeto. Ela é uma caneca de cerâmica, que está com o resto de café no fundo.
ela é pintada, mas ela não é pintada à mão, você vê que é uma espécie de impressão, então você tem outros materiais plásticos, vinílicos, ela provavelmente tem, além da cerâmica, tem uma camada de revestimento de pintura que não sai, uma camada de verniz, ela, enfim, mede mais ou menos, eu sou péssima para isso de olho, mas ela mede mais ou menos o que? Uns 10 centímetros, ela tem uma alça que é mais fina, ela tem uma espessura. Então, esta é uma primeira camada de informação desse objeto. Se vocês forem pegar uma caneta, vocês vão ver a caneta tem 2 tipos de plástico, tem tinta dentro, né? Se for pegar um copo, é de vidro, é de plástico, e aí tem um tamanho. Então, esse é um primeiro nível de informação que a gente trabalha na documentação dos objetos em museu, tá? E aí depois tem um segundo nível, né? Que é um segundo nível, quem me disse que isso aqui é algo feito para beber algo, tem uma função. E essa função, ela não é dada, ela não é natural, ela é criada pelo homem, né? Então, quem inventou a caneca? Né? Tipo, começou com uma cuia, começou com uma cabaça, começou com, enfim, da gente fazer isso com a água. Como que será que é a história das canecas, né? Como que o homem desenvolveu uma caneca, uma xícara, uma caneta, né? Por que que tem essa alça? Alguém inventou que isso aqui era um lugar bom para você segurar, porque você está quente, você ajuda, melhor do que segurar assim. Então, tem a ver com a temperatura, com o tipo de bebida, né? Quem inventou essa questão da decoração? Por que será que é decorada? Né? Quando que passou a ser também um objeto que a gente gostaria, como humanidade, que fosse também bonito? Né? E aí, depois, como que, ao longo do tempo, foram mudando os materiais? Como cada cultura criou a sua caneca, a sua caneta, o seu copo, o seu isqueiro, enfim, o objeto que vocês estão olhando, né? Essa é uma camada que a gente chama, que é uma camada que ela já não é de um valor intrínseco ao objeto, não é um valor percebido pelos sentidos físicos, né, sensoriais, mas é uma camada de atribuição de valor. Esse objeto tem uma perspectiva histórico-social. Por trás dessa única caneca, a gente tem uma ação humana de atribuição de sentidos, de função, de design, né, de utilidade e de materiais também, de criação, né? Então tem uma segunda camada que já é uma camada imaterial, é uma camada que o objeto não fala, você precisa saber. Se você fosse um marciano, você ia olhar para isso, de repente é um marciano que não toma café, isso não faria sentido, né? Então, também tem aí uma compreensão cultural do que é esse objeto. E aí você tem uma terceira camada, que é uma camada simbólica, que é o que a caneca representa, né? Então, ela representa a sede, ela representa, num museu biográfico, ela representa um momento da biografia daquela pessoa. Se for uma caneta, ela representa a luta contra o analfabetismo, né? O trabalho dos educadores desvalorizado e tudo mais. O que ela representa? Uma camada de atribuição aí de valor simbólico, além dessa camada imaterial de valores que não estão intrínsecos e que também não tem a ver com a função e com a história, né? E a partir disso também tem uma outra camada ainda nesse campo do valor simbólico, que é o que você pode fazer com essa caneca que não é o uso original dela. Então, do tipo, Marília, eu tenho uma caneca onde eu boto flores pequenas e ela vira um vaso. Ela não foi pensada para ser um vaso, mas ela vira um vaso. Ou eu vou fazer uma obra de arte com várias canecas. E aí ela vira uma peça de uma obra de arte. E ela perdeu o uso inicial que ela tinha, que ela foi construída e previsto para isso, né? Esse exercício, que é um exercício muito rápido, que é um exercício chave para a gente entender o papel dos museus, ele é um exercício que a gente pode aplicar a muitos desses objetos cotidianos e que podem ajudar a gente a lidar em sala de aula ou em atividades educativas a exercitar o olhar e desnaturalizar, né? Tem coisas assim que você olha e fala, o que é isso? É uma caneca.
Ah, que bom, mas aí quando você exercita esse olhar de todas essas camadas de informação que esse único objeto cotidiano tem, isso te ajuda a lidar com uma série de questões. Questões sobre o seu território, questões sobre o seu dia a dia, questões sobre a produção do conhecimento. E é uma chave muito interessante também para pensar quantas mãos estão por trás de um único objeto e valorizar o trabalho de todas essas mãos que estão por trás desse único objeto. E aí a gente vai pegar esse raciocínio para pensar esses nós de memória do café. Então, se a gente fosse pensar no café, como a gente pensou na caneca, ou na caneta, ou no objeto que vocês escolheram aí para observar, a gente também tem essas camadas em relação ao café, tá? Uma primeira camada é a materialidade do café, né? Então, o café, o que ele é? Ele é uma bebida que vem de um grão moído e torrado, que era verde, que foi seco, né, que passou por um processo de secagem, que era um fruto que estava maduro, que estava no pé, que foi colhido e que foi plantado e que estava na terra, né? Então eu fiz aqui um processo inverso daquilo que a gente chama dessa primeira camada de materialidade do café, que é o que a gente costuma chamar na área aí de museus de café, da planta xícara, que é o ciclo dessa materialidade do café. E só em relação à planta xícara, a gente já tem milhares de possibilidades de explorar muitos eixos da memória, né? Então, essa questão da planta xícara, obviamente, começa antes da planta. O Brasil, desde o século XIX, é um grande protagonista da ciência em relação ao cultivo do café, ao cultivo de espécies variadas, ao cultivo de cruzamentos, de tipos, de territórios, como em terrenos variados, com maior espaçamento. Cada escolha dessa no plantio do café tem um impacto na bebida no final, né? Então, o café, a gente no Brasil, pensando nessa materialidade, a gente tem dois grandes, enfim, não só no Brasil, no mundo a gente tem duas grandes espécies de café conhecidas, que é o arábica, que é o café que a gente mais bebe no Brasil, em boa parte do mundo é também o café mais apreciado, porque é o mais doce, é o mais aromático, né, enfim, muito complexo, tal, e o robusta ou canéfora, que é um café muito comum em muitos lugares do mundo, inclusive, enfim, alguns lugares do mundo só tomam esse tipo de café, que é um café menos doce, mas que também tem muitas notas complexas e tudo mais, e é um café que serve de base, principalmente para o blend, para misturas de café que dá origem ao café expresso, né? Em geral, o café expresso é um café que são vários tipos de grão, e aí você tem um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, por isso que você tem tantas marcas e tantas possibilidades de tomar o café. No Brasil, a maior parte da produção, o Brasil é o maior produtor de café desde o século XIX até hoje, e é o segundo maior consumidor de café no mundo. O primeiro maior consumidor são os Estados Unidos. E o Brasil produz em maior volume o arábica, e também produz em algumas regiões o robusta, enfim, no Espírito Santo, tem alguns lugares ali que são lugares que produzem esse outro tipo de café. E então, dentro desse contexto aí, dentro desse fio da planta xícara, a gente tem muitas mudanças de tecnologia, de como é esse plantio, enfim, de um plantio manual, que começou a partir de uma mão de obra escravizada, num trabalho bastante pesado, físico, né, até um plantio que hoje conta com a ajuda de outras máquinas, mas que ainda em grande parte é manual. E aí a gente tem as outras etapas, né, a etapa de plantio, a etapa de poda, e isso também varia historicamente, em termos tecnológicos, a etapa de maturação desse fruto do café e da colheita, e aí a gente tem a colheita manual, que hoje é bem restrita a a café de altíssima qualidade, em que a pessoa, enfim, o pessoal que vai trabalhar na colheita colhe os mais
enfim, os frutos que estão vermelhinhos e deixam amadurecer os outros verdes. E, historicamente, também tem um outro tipo de colheita, que era o por derriça, que era você chacoalhar a árvore. Hoje até tem umas máquinas que chacoalham, não sei se vocês já viram, e que aí você tem uma espécie de grande lençol embaixo do cafezal, e que aí você já não tem tanto critério de café de fruto mais vermelho, maduro, então às vezes a qualidade desse café é outra, e o café e a colheita por máquinas, que hoje é, na maior parte da produção do Brasil, a colheita tradicional, a colheita que mais rola, porque é aqui em grande escala, né? E aí você tem uma poda, às vezes esses cafezais são podados, enfim, quadradinhos, porque a máquina passa ali colhendo esse café quadradinhos. Depois de colhido esse café, ele vai para uma outra etapa, que também se divide em duas possibilidades. Tem o jeito mais antigo de secar o café, que é o que mais tem, inclusive, lembranças. Quem viveu, os pais, avós, né, que viveram em regiões de café, lembram sempre do terreiro de café. Até hoje, quando a gente vai numa fazenda histórica, você tem o terreiro, que é o lugar da secagem desse café. E aí, essa secagem que a gente chama ao natural, o café ao natural, é uma secagem ao sol, e esses trabalhadores ficam com um rastelo para que o fruto vire um coquinho e que seque de maneira homogênea, né? E que depois eles vão para outras etapas do beneficiamento de café. Essa etapa, o café seco ao sol, hoje também ao natural, é um café também muito menor escala, são esses cafés de altíssima qualidade, porque é muito mais manual, muito mais trabalhoso e tudo mais, mas foi essencialmente até a década de 30, 40, foi a maneira que o Brasil sempre trabalhou, não só o Brasil, como a Colômbia, nesse processo aí de beneficiamento do café. E lembrando que é isso, é um trabalho muito físico, muito extenuante, então toda vez que a gente pensa, quando a gente vê um escravizado retratado numa iconografia de café, numa imagem de café, é importante também lembrar da brutalidade desse sequestro dessas pessoas que vieram trabalhar forçadas nessas fazendas, né? E os imigrantes também, que depois chegaram já em outras condições, ainda assim, esse processo era um processo extremamente extenuante em termos de trabalho de força física. Depois você tem aí um processo, o Brasil sempre foi protagonista, inclusive na discussão e no desenvolvimento de máquinas de café, por causa da escala em que o Brasil sempre trabalhou, sempre teve um investimento na indústria de maquinário de café. Você tem outras modalidades e outras maneiras de você secar. Então, você tem grandes máquinas que secam hoje o café que não é ao sol. Você tem também um outro tipo, que é o que a gente chama de cereja descascada, que é o café vai para um tanque, e aí a frutinha, você tem uma fermentação dessa frutinha, aquela carninha, enfim, a mucilagem, que é a parte interna ali do fruto, que cobre o grão, aquilo fermenta e você fica com o grão verde no final, e cada uma dessas etapas influencia no sabor final do café. Então, a gente tem essas possibilidades de beneficiamento, tem uma parte também, depois de seco esse grão verde, você tem uma parte ali de separação dos grãos, e aí isso foi feito desde muito sempre é bom, mas foi feito historicamente mais por máquina, porque tem uma coisa de peso dos grãos, para separar alguns defeitos, uma primeira etapa de classificação, e depois esse café foi tradicionalmente ensacado, até muito recentemente, em sacos de juta, de 30 a 60 quilos, mas principalmente 60 quilos. E esse café verde é o café que enfim, que vai ser comercializado a partir dessa etapa, tanto exportado quanto para consumo interno, né? Então, essa é uma etapa fundamental, enfim, e o Brasil tem o maior porto de café, historicamente, que é o Porto de Santos, e a partir dessa comercialização desses grãos, desde o século XIX, você tem uma transformação muito grande urbana do porto, da cidade de Santos e das cidades cafeeiras, pontos de comércio, como a própria cidade de São Paulo, e outros pontos de produção,
como, enfim, o Vale do Café no Rio de Janeiro, ali na virada do 19 para o 20, e na virada, na metade do 19 até a virada do 19, desculpa, no Rio de Janeiro, e depois você tem a migração dessas fazendas para a região de Campinas, até, enfim, chegar na década de 40, 50, na região de Presidente Prudente, no extremo do estado de São Paulo, Paraná, e aí a gente tem um pouco essa região sudeste, e aí você tem hoje, claro, produção de café na região norte, na região nordeste, em outras condições, Minas também. Você tem uma expansão a partir do século XX, também para essas regiões cafeiras, que hoje são as regiões com maior produção de café, né? O sul de Minas, o Cerrado, e são esses cafés que a gente ouve o nome do tipo, vai no mercado, você tem um café especial, você fala o café sul de Minas, Cerrado Mineiro, tudo bem. E aí, então, a gente tem essas etapas do café verde. A partir ainda pensando na planta xícara, e só daí a gente tem muitas lembranças do cheiro do cafezal em flor, né? Do que é comer o fruto do café. Então, quem conviveu com um pé de café sempre foi lá comer o frutinho mais vermelho e cuspiu a semente. Então, a gente tem muitas coisas que a gente pode usar para poder, enfim, lembrar disso. Vou pedir desculpa, eu estou aqui no Museu da Língua Portuguesa, onde eu trabalho, e a gente está no treinamento de brigada. Já vai passar esse alarme. 5 segundinhos, ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Pronto. Agora vai em inglês, para vocês verem que eu estou no Museu da Língua Portuguesa, tem todas as línguas, a questão da evacuação. Já aproveito para convidar vocês que a partir de 1º de agosto o Museu da Língua Portuguesa também está aberto. 21 a gente tem exposição na FAAP e 1º de agosto Museu da Língua. Desculpa, gente. Vamos esperar mais um pouquinho. Muito bem, agora todos vai ficar tocando isso. Eu vou falando bem pertinho do microfone e peço desculpas por isso. Mas é para garantir a segurança de todo mundo, então tem que treinar direitinho. Pronto, ótimo. Quem sabe faz ao vivo, obrigada, gente, pela paciência. Para vocês verem que está tudo certo aqui, assim como no MABFAP, a gente tem todo um plano de emergência, sempre tem, e é sempre importante. Desculpa por isso. Mas continuando, então, essa questão da lembrança do café é muito forte para quem conviveu com um pé de café, até em áreas urbanas, tem alguns bairros de São Paulo que têm pés de café. Tem um cafezal no Instituto Biológico gigante, atrás do Parque do Ibirapuera, que inclusive tem visitas, é muito interessante para ver isso, e é muito bonito, né? Então, o café é uma planta muito bonita, a flor é muito bonita, muito cheirosa, e os frutos são muito bonitos. Então, o café verde tá engraçado hoje, mas vamos lá, agora só vai ter um alarminho. O café verde... Gente, vão escrevendo no chat que o café faz lembrar. Desculpa, gente. De verdade, não avisaram isso. Posso deixar vocês ouvindo o alarme? Pronto. Eu vou continuar aqui. Vocês conseguem me ouvir? O pessoal da organização tá muito ruído. A gente segue. Tá ótimo. Agora eu vou tentar fazer votos de que o treinamento tenha dado certo. Então, o café verde é exportado e aí depois a gente tem outras etapas do café, né? Outras etapas de processamento. A primeira etapa é essa etapa de comercialização.
E aí você pode ter misturas de tipos diferentes de café para você chegar no café que você vai comprar. Esse café verde, esse blend, essas misturas, em geral dão um sabor específico, e a gente na exposição fala muito sobre isso, sobre a roda de sabores do café. Depois você tem diferentes tipos de torra, e cada cultura torra o café num determinado ponto, né? Então, por exemplo, o café tomado nos Emirados Árabes, no Catar, ele é um café muito claro, em geral ele é tomado com cardamomo, ele é uma espécie de chá. Então, é uma torra muito clara, às vezes é uma torra, inclusive, numa frigideira, numa panela, que você faz uma infusão. Por outro lado, na Turquia, que aí a gente até tem essa história de ler a borra do café e tal, é um café com uma torra muito forte, e aí você bota a água por dentro e você toma a bebida que sobe, né, e fica aquela borra no fundo. No Brasil, a gente toma maciçamente café filtrado, e o café varia, né, de chafé, dependendo do gosto, até um café mais forte, mas em geral o café filtrado brasileiro é mais forte do que outros cafés filtrados no mundo. Quem já foi pedir um café filtrado numa dessas lojas americanas que tem no shopping, né, dos Estados Unidos e tal, você fala, nossa, mas que café aguado, porque é isso, nos Estados Unidos se bebe café filtrado, mas é muito mais aguado do que o nosso costuma ser mais forte. E mesmo na Colômbia, que também tomam mais café arábica e tal, ainda assim é um café filtrado mais fraco. Então, a gente que toma mais forte mesmo. E aí você tem essa coisa de que a torra varia de acordo com a cultura, de como você bebe, e tem algumas dicas, eu adoro dar essas dicas práticas, porque elas me ajudam muito. Então, por exemplo, eu sou filha de professor, né? E então, minha mãe sempre tomou café loucamente, eu fui dessa geração, sou dos anos 80, a geração que tomava café com leite na mamadeira, que hoje os nutricionistas dizem que, veja bem, de repente vai estimular demais a criança, as nossas crianças já são meio estimuladas demais e tal, mas em casa sempre se tomou muito café, e minha mãe gosta de café forte. Minha mãe sempre comprou a marca X de café extra forte. Quando eu fui trabalhar no Museu do Café, eu fui fazer um curso de barismo, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e o curso de barismo, ele fala muito dessa coisa de como você escolhe um café no mercado. O que acontece com o café extra forte? Muitas vezes ele é um café de pior qualidade, mas como você torra a milhão aquele café, ele disfarça os defeitos. Então, o ideal do café é o café de torra média, pra gente, e aí você bota mais pó, se você quer fazer ele mais forte, né? E aí tem uma dica de como filtrar, então você deixa o café um pouquinho antes de ferver, e você passa aos pouquinhos com o fio ali, molhando primeiro todo o pó, e depois, não é, bota o negócio todo de água fervida, e aí você tem um bom café filtrado. Continuando, a gente também tem o café expresso, que é outra mistura e outra moagem. E aí também tem isso. Depois de torrado, você moe o café. E a moagem, o ponto da moagem também varia de acordo com o modo de preparo. Uma moagem mais grossa, se é um café como café turco, uma moagem média, se você for fazer ele, por exemplo, naquelas cafeteirinhas italianas, sabe? Uma moca, que a gente chama, Bialetti, é a marca. Então você tem um outro tipo de moagem para o expresso, outro tipo de moagem para filtrado. Então você tem ainda tudo isso, e isso faz até chegar num tipo de preparo. Essa etapa do café verde até a bebida faz com que o café de fato seja uma bebida mundial, por duas razões. A primeira razão é que cada cultura pôde adaptar o preparo de café ao seu estilo de sociabilidade, ao seu estilo de bebida, né? Então, você tem maneiras de beber café que são maneiras tradicionais em cada um dos lugares. Então, por exemplo, o Brasil, o que é tradicional no Brasil? Tomar café filtrado em coador de pano. Só no Brasil. Em outros agora ficou na moda, porque, enfim, né, tem uma perspectiva global desse preparo do café, mas o coador de pano é uma coisa nossa. Inclusive, quando chegam turistas no Brasil e que são obcecados por café, eles querem comprar coador de pano. E tem aquelas conversas sempre de tia, de avó, que falam, não pode lavar, porque senão perde o gosto. Meu café é bom porque tem o coador, é aquele mesmo coador e tal, que você tá, enfim. Então, o café, ele nasce
enfim, tem uma lenda de um pastor que tinha umas cabras, e aí é uma lenda, tá? Do pastor Caldi, que tinha umas cabras, e aí as cabras estavam ali comendo uns frutinhos, e elas ficavam especialmente saltitantes depois de comer esse frutinho. E esse pastor, que devia estar meio cansado, resolve ver o que tem esse fruto, e aí ele faz uma primeira infusão com os frutos do café. Inclusive, em alguns lugares da Etiópia, o Iêmen, que é onde é a origem do café, da espécie de café, eles comem até mingau com os frutos, fazem uma espécie de mingau com os frutos de café. E aí a história toda é que esse pastor, que é o Caldi, começou a fazer isso, que o café foi se popularizando, né? Então o café começa a se popularizar no século XIV, XIII, tem variações sobre essa datação. E ele começa ali no Oriente Médio como uma bebida social, né? Então o café você não tomava sozinho, o café era sempre uma coisa de um ponto de encontro. E isso vai se expandindo para outros centros do Oriente Médio, para a Turquia e tal, e aí, com as grandes navegações, esse café chega na Europa, pelos portos das grandes navegações, chega pela Itália, Veneza e tal, e você vai mudando esses hábitos de tomar, a maneira de preparo, mas sempre mantendo essa ideia de que o café é um momento da conversa, é um momento quase ritual social, e claro que esse ritual muda de código de acordo com a cultura em que você está. Chegando até os cafés intelectuais na França, até a gente hoje falar, né, um café literário, por exemplo, né? Então isso tem uma trajetória histórica, e isso chega no Brasil e nos Estados Unidos, nas colônias, muito como esse lugar muito de elite, o café é muito uma bebida de elite, sempre com as xicrinhas, né? Então, às vezes, tinha aquela coisa, aquele jogo da avó, que são umas xicrinhas deste tamaninho, que você fala, gente, mas quantas xícaras eu tenho que tomar de café para tomar uma xícara decente, né? Então, isso vem tudo de uma tradição de se tomar café cheias de códigos e etiquetas desse café dentro da sociabilidade, quando está dentro de casa, ou esses cafés que aí muito ligados a um hábito que pegou, enfim, que colou na Europa e que veio do Oriente, né? E depois esse hábito, na virada do século XIX, que é quando começa aí uma revolução industrial, o café passa a ser considerado uma bebida estimulante para o trabalho. Antes disso, ele era uma bebida estimulante para a sociabilidade. Então, ele vira uma bebida estimulante para o trabalho na virada do século XIX, em que você tem, inclusive, a pausa do cafezinho, inventada, como um lugar ali muito estratégico e muito rápido de pausa do trabalho pesado, que até hoje a gente que trabalha como educador e tal, precisa tomar pausa do café entre as aulas, entre as visitas, entre as atividades e tudo mais. Então, o café vira uma bebida do trabalho só no 19, e no Brasil, ainda que o Brasil já começasse na virada do 19 a ter a escala de produção enfim, a grande escala de produção, o café ainda era uma coisa de elite, e isso muda com a chegada dos imigrantes, lembrando que a imigração não é um projeto de substituição da mão de obra escravizada, né? É um projeto político, também de embranquecimento do país, e que essa mão de obra escravizada que trabalhava no café não teve nenhum apoio, então, que é muito a grande origem, por isso que a escravidão é a grande origem da desigualdade. Começa ali com a questão indígena, o apagamento e a escravização indígena, e depois com a escravização aí, desse sequestro de africanos que vieram para cá forçadamente. E o hábito de mudar café, eu falo essas coisas porque o café é muito ligado à escravidão, e muitas pessoas, porque é isso, porque foi como a gente aprendeu, muitas pessoas falam, mas aí, tipo, teve a abolição e teve que trazer imigrante. Não foi bem assim, porque essas pessoas podiam ter sido empregadas como trabalhadores nas fazendas, algumas foram, mas a maior parte, de fato, foi substituída num projeto estruturado de embranquecimento do país, né? Então, eu falo sempre isso, porque isso está na exposição também. Mas o hábito de tomar café como bebida do trabalho acaba vindo para o Brasil com os imigrantes, principalmente esses imigrantes italianos, que trabalhavam, muitas vezes eles não eram camponeses, nada, migraram para o Brasil porque era de fato financiado, o Brasil pagava para eles virem, e eles muitas vezes trabalhavam nas indústrias, e nas indústrias na Europa o café já era uma bebida
do trabalho. Então, essa ideia de você tomar café antes de ir para a lavoura, tomar café antes de ir para o trabalho, vem muito na virada do século XIX com a chegada desses europeus, e aí passou, em grande volume, a incorporar o nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala o que o café te faz lembrar, lembra a roça, né? Lembra o café da tarde da roça, com o bolinho de fubá, já daqui a pouco é hora do almoço, cafezinho depois do almoço, um momento ali, né? E isso vem muito dessa herança desses trabalhadores aí rurais, e que depois, obviamente, a gente migrou para a cidade também, como café do trabalho, mas também trazendo isso para dentro de casa. Só essa camada, né, dos saberes e dos fazeres do café, ela tem gatilho para um monte de lembrança, né, um monte de lembrança. Então, e aí é muito bacana, porque alguém que te passa um café, né, veja, assim, é muito difícil, assim, muitas pessoas que tiveram que migrar o trabalho, puderam, né, migrar o trabalho pro home office, ou fazer híbrido e tal, passaram a sentir muita falta desse momento do cafezinho da tarde. E numa coisa do tipo, eu não vou passar um café só para mim à tarde, porque de manhã tudo bem, mas à tarde não, né? Então o café está muito permeado na nossa sociabilidade, e ele traz muitas lembranças. E o que é muito legal nisso é que, como é um objeto muito acessível, a gente consegue fazer várias atividades que puxam essas memórias afetivas, para entender, acima de tudo, que para você chegar nesse café na sua xícara, quantas pessoas trabalharam, quantas mãos trabalharam. E aí vou falar da exposição, porque a nossa conversa era isso, para trazer mesmo uma perspectiva aí. Primeira, peguei só a primeira camada, né, só da planta xícara, para a gente pensar, mas tem a camada histórica, do impacto do café, obviamente, na urbanização, em especial do estado de São Paulo, na industrialização, na estrada de ferro, enfim, a gente poderia passar aqui 8 horas batendo papo, conversando, e eu falando, e a gente compartilhando. Tem ainda uma camada dos produtos culturais do café. Então, a gente, o ano que vem, vai ter o centenário do modernismo. Todos os modernistas eram filhos, quase todos, eram filhos de grandes fazendeiros, Tarsila, Oswaldi, Mário, um pouco menos, mas sim, mas mesmo Anita Malfatti, o Menotti Del Picchia, que são filhos de italianos, vêm para cá por causa do café. Então a gente tem aí toda uma mudança cultural e uma produção cultural que deriva, de alguma maneira, do café. A gente tem grandes pintores, e aí eu vou falar da exposição que a gente tem o Portinari, o próprio Ferrinho, tem muitos retratos sobre, e a própria Tarsila, que tem 1 milhão de fazendas na produção da Tarsila, que retratam o café, o Azar Segal, que chega também, imigrante, vai conhecer as fazendas. Então, a gente tem uma arquitetura do café, tem um estilo que a gente brinca, o pessoal, os historiadores fazem piada interna, que é o estilo eclético, que é um estilo que tem ali no centro da cidade de São Paulo, o estilo Ramos de Azevedo, Teatro Municipal. A gente brinca que é a virose da arquitetura. Sabe quando o médico, você chega no médico e você fala, tô com dor de cabeça, tô com dor de garganta, tudo, ele não sabe o que você tem, ele fala, você tá com uma virose? O eclético é mais ou menos assim, você não olha, você fala, mas isso é Art Deco, Art Nouveau, mas tem umas colunas clássicas, eu não tô entendendo. Aí você vê mais ou menos a época, você fala, estilo eclético, mistura tudo, é tipo isso, a virose. Então é o estilo do café, é um estilo de uma construção de uma cidade, no caso de São Paulo, mas muitas outras cidades ligadas a São Paulo, que eram cidades paupérrimas, de taipa, que eram ponto de encontro de tropeiro, né? São Paulo era super pobre antes do café. A taipa é uma mistura, não sei se vocês sabem, tem a taipa de mão, que é o pau a pique, e a taipa de pilão, que é tipo barro pilado numa forma, né? E por isso que as construções coloniais têm tem um telhadão, assim, tem uma varandona, porque é para proteger da chuva, porque se molhar, cai. E isso era São Paulo, não tinha arruamento, era uma cidade muito vazia, porque as pessoas moravam nas chácaras em volta, e aí, de repente, São Paulo vira o entroncamento entre as fazendas do interior e o Porto de Santos. São Paulo tem que parecer rica, e tem que construir a toque de caixa, uma cidade, e tem que dar uma cara. Então, os arquitetos, era tudo engenheiro, arquiteto, a gente tem aí
muitos, o que a gente considera centro antigo na cidade de São Paulo, é basicamente um centro da era do café. Então, a gente ainda tem essa camada aí dos produtos simbólicos, né? E você tem mais ou menos isso que aconteceu no Brasil, claro que em maior escala, que o Brasil é o maior produtor até hoje, isso aconteceu em outras cidades que estão envolvidas nessa cadeia do café que eu contei para vocês. Então, por exemplo, Trieste, na Itália, é um porto do café na Itália. A Itália consome muito café, foi quem inventou o espresso, quem inventou o cappuccino, quem inventou, enfim. E a Itália bebe, leva café muito a sério. Então, tem um porto, e em Trieste rola mais ou menos como se fosse um duplo de Santos, importa o café, faz as misturas e revende para o resto da Europa, né? Hamburgo, na Alemanha, também, para outros pedaços da Europa, faz a mesma coisa. E essas cidades também são marcadas, também tem uma arquitetura do café nessas cidades, também tem artistas que pintaram, que retrataram a influência do café nessas cidades. A Colômbia, que é o nosso país irmão de produção de café, tem uma zona cafeteira, que tem toda uma cultura em torno disso, né? Com outra dinâmica de campesinato, outra dinâmica de trabalho no campo. Então, e também tem uma cultura em volta do café. E isso é uma coisa que a gente traz na exposição. Então, o que Marília, você falou um monte de coisa, o que tem? Então, a exposição chama Café Mundo, e a gente tem algumas mesas virtuais que contam essa coisa da planta xícara, tem uma animação feita pelo Estúdio Intro, pelo Zé, que é incrível. A gente tem uma parte sobre essa questão dos sabores e as receitas de café, a roda de sabores, como que é feita a classificação do café. Então, esse café é mais doce, é mais amargo, tipo 1, tipo 2, os defeitos tem lá. A gente tem também uma parte das cidades do café, então todas essas cidades, chegando até a Coreia, né? Então vocês, enfim, né, como professores, lidam com o fenômeno do K-pop. O fenômeno do K-pop tem muito a ver com o fenômeno de café. Também um rejuvenescimento do hábito de beber café, que começou nos Estados Unidos, no final dos anos 90, começo do 2000, e que hoje os jovens tomam café. Café com caramelo, com leite, com tudo. Mas tem muitos jovens que tomam, que vão lá no shopping só para tomar, tem o seu nominho. E isso é uma coisa que também é muito forte na cultura coreana. Então, quem vier aqui no Bom Retiro, estou aqui na Luz, Bom Retiro, vai ter um monte de cafeteria falando disso. A gente vai desde, sei lá, Addis Abeba, né, ou fala de Medellín, ou de Santos, até, enfim, a gente chega em outros países que têm essa cultura do café, nessas mesas interativas. Depois a gente tem uma grande estante dessa cultura material do café, em que tem esses objetos todos, vários tipos de preparo, vários tipos de objetos de lavoura, saca, térmica, então que é essa cultura material do café, para cada etapa você tem um objeto, que é um objeto representativo disso. Então a gente traz isso, a gente traz 2 fotógrafos bem incríveis, um que é um jovem colombiano, que é o Jorge Panchoaga, que traz, ao invés de trazer essa coisa tradicional da fotografia do café, que é uma coisa que a gente não traz na exposição, porque isso já está em muitos lugares, tem lá no Museu do Café, vira e mexe tem exposição sobre isso. A gente convidou a primeira exposição dele no Brasil, o Jorge Panchoaga, que é uma mini exposição dentro da exposição, que ele fala do dia a dia do café nos centros urbanos da região de Medellín. E a gente tem o Armínio Kaiser, que era um agrônomo que trabalhava no Instituto Brasileiro de Café e que documentava essas etapas, que era um cara fanático por tecnologia do café, por essas tecnologias das etapas de café e que documenta isso lindamente, né? Que é do acervo do Museu de Londrina. Aí a gente tem uma sala que foi curada, né? Que os objetos foram escolhidos pelo Pedro Neri, que é o curador comigo, especialista em arte, em história da arte e tal, museólogo também, em que a gente tem vários artistas. O mais, enfim, o mais famoso é o Portinari, a gente tem um desenho do Portinari, mas a gente tem o Antônio Ferrinho, que é um artista que pinta várias fazendas de café, então ele tem ali uma coisa de uma iconografia mais tradicional do café. A gente tem, aí a gente vai entrando para uma coisa moderna, para o contemporâneo. Então a gente tem Aldir Mendes de Souza, tem até uma cola aqui para vocês verem, Marabu Mabi, Kátia Fieira, que aí é uma artista, a gente tem um livro de artista, Mulambo,
Nayana Magalhães, e a gente tem uma instalação de uma artista daqui de São Paulo, né, daqui do estado de São Paulo, a Raquel Fayad, feita especialmente para exposição, e a gente também, enfim, tem muitas projeções e tudo mais. Além disso, a gente tem a Rádio Café. Quando fala de café, muita gente lembra do avô ouvindo rádio, né? Então, a Rádio Café, porque o café também tem um impacto aí nessa questão da rádio, do cinema, da literatura. Então, a gente tem ali, produzido pelo Cassiano, que, enfim, foi brilhante, um programinha de rádio, como se fosse um programa de 2 atores, que trazem, enfim, toda a questão, trazem muito rapidamente, mas a gente tem no site muita indicação de obras literárias, músicas voltadas para o café. Todo mundo lembra de Cascatinha em Ana, do Cafezal em Flor, né? Vai muito, mas tem café em tudo quanto é música no Brasil e no mundo. E também em muitos filmes. Então, a gente também traz uma coisa dos personagens icônicos, né? Tipo a Audrey Hepburn tomando café. E então tem várias coisas assim também que pegam em diferentes gerações, que é bem legal. E a gente tem uma grande sala imersiva com uma projeção, um videomapping sobre a história do café, né? Que é super bonita e que conta essa história toda que eu contei para vocês de maneira muito mais sexy e interessante, mas que é muito legal também, porque é muito feita a partir de uma pesquisa super profunda do Estúdio Intro, de imagens de café históricas, de animação e tudo mais. Então, a gente tem essa exposição, ainda tem um painel instagramável também, então a gente está super feliz de trazer para vocês essa exposição, e eu encerro aqui a minha fala. A Tati vai poder falar como pode, enfim, reservar os ingressos, as regras de visitação e tudo mais. E a gente vai ter um site, a gente tem já um site da exposição que fala de todas essas coisas, tem muitas curiosidades, muito material aí que também dá para explorar em várias atividades. Peço desculpas de novo por essa interferência aí do alarme de incêndio daqui do Museu da Língua, mas obrigada pela paciência e obrigada pela interação. A gente quer ouvir tudo agora. Marília, muito obrigado pela sua fala, foi uma delícia. Muitos comentários no chat, as pessoas gostando bastante e sempre trazendo algumas memórias, que é justamente aquilo que você discutiu até então, através do símbolo do café, né? Você sabe que antes de eu ler os comentários aqui, eu queria fazer uma breve fala. Quando você fez aquela dinâmica inicial, né, de pegar o objeto e tal, me lembrou esse livro, Os Objetos e a Vida, de Giovanni Starati, que eu amo de paixão. E eu até grifei um pedacinho aqui, uma frase curta, que ele diz o seguinte: os objetos conquistaram uma alma que se esconde por trás da sua aparência pura. E é tão bonito porque esse livro ele vai trazer toda a questão da vida, né, do indivíduo, desde bebê até a velhice, e depois, inclusive, discutindo um pouco sobre o luto e como as almas, né, as histórias, as memórias estão sempre fixadas nesses objetos. Eu acho que tem tudo a ver com o que você disse, em relação a esse livro também, que eu me lembrei de imediato, por conta, o psicanalista ele vai trazer essa companhia dos objetos, e a gente pensando, alargando essa questão do objeto, pensando no café como um objeto também, enfim, que acompanha a nossa vida ao longo do tempo, trazendo boas memórias, às vezes não tão boas, mas que deixa esses rastros aí, né? E aí o pessoal fez bastante comentários também vinculado ao que o café remetia a eles. Então, eu vou ler alguns aqui, até peço desculpa para todos que estão aqui, que teve bastante comentário. Então, eu acho que eu vou dar uma lida em alguns comentários que eu recebi, que a gente recebeu, e depois a gente toca para algumas perguntas, algumas questões mesmo. A Sheila, ela é do Céu Jardim Paulistano, ela coloca que a produção do café no Brasil é um marco histórico, entrelaça economia, política, cultura, além de aguçar subjetividades de dar água na boca. Outras pessoas comentam que até hoje a mãe pisa o café no pilão, né? O Céu Meninos fez o comentário do objeto quando você iniciou a sua dinâmica.
O Jânio comenta que o café me faz lembrar os grandes os barões de café como o Barão de Mauá, né? Então, assim, tem todo um aspecto histórico também que o pessoal comentou. O Gleiber falou, inclusive, que no quintal, ao lado da casa dele, ele colheu, né, o café, o café secou, ele lavou, torrou, moeu. Melhor café do mundo é esse produzido manualmente, né? Tem essa coisa também, né, da roça, do sítio, a minha família mesmo, meus avós também, da roça, enfim. Então, eu, quando era criança, eu me lembro da vovó moendo o café naquele moedor, eu ajudava ela, e é um cheiro inacreditável, né? Também falam aqui também sobretudo, a memória da infância, né? Exatamente como coloquei aqui no meu caso pessoal. Quando eu acordava pela manhã, a primeira coisa que sentia era o cheiro do café que a minha avó fazia, né? A Luciana vai comentar que o café também lembra pausa, também lembra aconchego. O Neco do Ticoatira, no Céu de Ticoatira, fala que ele que sempre faz o café quando chega no trabalho, né? Tem essa coisa. O Newton, que é o do Céu Perus, ele comentou aqui que o café remeteu ele ao Museu Casa do Bandeirante, que é um local que ele trabalhou por alguns anos como arte educador. Ele conta que havia vários pés de café na praça e era muito comum ele concluir as mediações refletindo sobre isso, não é? O Adriano, ele fez um comentário interessante, que ele fala que ele é presidente da escola de samba Brinco da Marquesa, e o enredo da escola em 2018 foi a história do café. E aí, por isso que com a sua fala, Marília, ele já lembrou de imediato esse enredo, né, que eles construíram. O Abdala do Céu Meninos vai falar que lembra muito reunião de família, né? Então, esse pessoal está gostando bastante, que todo mundo é fã de café, pelo que eu entendi aqui. O Meninos também comenta, o Céu Meninos Equipe, que amantes de café sempre foram, mas até que em periferias o café é essencial. Que nem sempre as pessoas têm como comprar leite, suco ou algo, né? Um pouquinho mais, um pouquinho talvez até mais caro, né? Que um cafezinho preto, para o café da manhã e tudo mais. A Leonor vai comentar que o cheiro de café remete às lembranças da casa de família reunida no interior, as conversas, com as risadas, com as alegrias. E a Solange, ela fala que um comentário que você fez, ela diz que nas Olimpíadas foram oferecidos cafezinhos em copinhos, que nós, né, brasileiros, estamos muito bem acostumados. Os americanos reclamaram muito, queriam um copo de 400 ml. O Adriano fala também que, no princípio, o café também era comido, né, não bebido necessariamente, servido em pastas. Comenta-se também sobre café filtrado em pano, né, coador de pano. Pessoas da cidade Dutra dizendo que até a mãe, né, da pessoa que se não toma café dá até dor de cabeça, né? Tem toda uma coisa, um ritual, um costume. Tem muita gente que fala isso, né? Preciso de um cafezinho, senão vai dar dor de cabeça, senão não acordo direito. Tem todas essas memórias vinculadas. E aí, eu agradeço muito os comentários. Eu quero até aqui agora trazer algumas questõezinhas pontuais para você, Marília, de repente comentar para a gente, tá? O Neco lá do Céu de Coatira, ele pergunta o seguinte: o café realmente é uma planta nativa da Etiópia? Como se justifica o café de jacu ser um dos melhores, tendo em vista que o jacu é um pássaro da Mata Atlântica? E ele faz... Bom, acho que é isso. De repente, a gente pode ficar... São 3 perguntas aqui que eu selecionei. E aí, se você quiser, fique à vontade. Obrigado. Bom, o café, a origem é da Etiópia, as primeiras plantas, depois as mudas foram sendo levadas para muitos lugares, antes de vir para o Brasil, foi para Guiana, tem uma coisa das Antilhas, tem até uma história de que no Brasil foi roubada aí. O Melo Palheta, no século XVIII, roubou a pedido da mulher do coronel. Tem uma lenda também aí, uma mulher de um alferes, eu não lembro. Mas era uma mulher de um militar que, tipo, supostamente chavecou o cara para poder roubar a muda, porque era estratégico para o império. Então já tinha uma coisa ali de antever o potencial do Brasil nessa escala, depois da cana, de produtor de café. Então, ele originalmente mas claro que essas mudas, né, tipo, já foram e elas foram sendo melhoradas, né,
ao longo do tempo. E essa história do melhor café do jacu, não sei se todo mundo sabe, mas a história do jacu é um pássaro que come o café, o fruto, e aí ele faz cocô, e aí essa semente é lavada, e aí é torrada e tal, lavada e torrada. E nesse processo de digestão do fruto, esse fruto no estômago do jacu, ele fermenta de um jeito particular. Então, é mais o processo, é como o jacu sendo a máquina beneficiadora do café do que o tipo de café em si. Mas, em geral, é o café arábica que o jacu come e que depois se usa. E, olha, assim, essa coisa do melhor café, sabe que eu tive, isso, por isso que eu sempre recomendo o Museu do Café também, porque lá tem vários tipos e tal, e eu tive o privilégio mesmo de poder viajar para muitos lugares, e sempre, como diretora do Museu do Café, eu viajava e falava, agora eu quero tomar o melhor café nessa bodega. Qual é o melhor café desse país? E vou te dizer que é muito de gosto, acho que você tem cafés de altíssima qualidade em vários lugares, né? Eu acho que a Colômbia foi o primeiro lugar a vender bem a marca do café de qualidade. O Brasil entrou nessa corrida de café de qualidade só na década de 90, quando acabou o controle do governo sobre a produção de café, que tinha um controle de que todo o café tinha que ter o mesmo preço. Então, o governo controlava os preços, então tinha o Instituto Brasileiro de Café, e na década de 90 fechou o Instituto Brasileiro de Café, e aí várias empresas que torravam café, então a Illy, por exemplo, na Itália, começou a investir na qualidade do café brasileiro para poder comprar e poder competir na venda na Europa. Então, o café de qualidade no Brasil, hoje você tem cafés premiadíssimos, mas tem café na Indonésia, assim, tem grandes cafés no mundo inteiro. Então, isso do jacu ser o melhor, eu já tomei jacu, tomei umas 2 vezes. Primeiro, eu acho muito caro, mas eu achei ele muito ácido, mas aí eu sou a menina que gosta das coisas, eu tomo café puro, sem açúcar, mas eu gosto do café docinho, assim, então eu sou bem mimada para essas coisas. Maravilha, Marília. E aí, eu acho que para a gente dar continuidade aqui a segunda questão, do próprio Neco, do Céu de Guatira, ele coloca, o Brasil produz o marfim negro? Não sei responder, né? Que eu vou ter que procurar. Não sei mesmo. Conta pra nós o que é o marfim negro, porque eu já entendi que você é especialista em café e você pode ajudar a gente nessa live. Conta aí Olha pra lá, gente o que é o Neco, ó, marfim negro. Te passo a cafezeiro. bola, mas eu acho que não. Eu, pelo que eu conheço, pelo que eu saiba, não. Deve ter, enfim, pode ter equivalentes, mas assim. Mas conta aí Ah, pra mas gente. é verdade, ó, vamos aguardar aqui se tem um comentário. Mas aí a Michele também, Marília, ela coloca uma questão aqui que é o seguinte: se você poderia falar um pouquinho do café das fezes de Civita? É a mesma lógica do jacu, né? Com a diferença de que é um roedorzinho, assim. Então, e aí é a mesma lógica de que o bichinho come o café, fermenta no estômago, e aí depois sai das fezes, você pega o grão, lava, torra, moe, e aí essa fermentação específica. E aí, claro que você tem uma diferença entre a fermentação no estômago de um pássaro e de um mamífero, e aí você tem variações no resultado final, né? Mas é muito interessante isso, porque isso virou uma grande onda, né, no mundo, assim, dessa coisa desses cafés, o próprio Jacu, o Civita e tal. Então vira uma coisa super ultra, porque você imagina, para você torrar, quem já fez isso, né, você moer um tanto de café, você precisa de volume para café, né? Para passar café, por exemplo, um café filtrado, 3 colheres de café, você precisa de um bom tanto de café verde torrado, que ele reduz, que perde a água, e moído e tal. Então, você imagina, tem muito disso, muito dessa onda que é pela escassez, né? Quer dizer, você tem muito pouca, por mais que você tenha uma fazenda cheia de jacu correndo para lá, claro que a produção do café e a etapa dele de processamento é muito diferente. O beneficiamento pelo jacu, o processamento é muito em outra escala do que em outras maneiras, né? Mas dizem que é isso. Civita eu nunca tomei, mas dizem que é isso, é bem ácido, porque ele é bem fermentado, assim, o grão. E que fica isso mesmo na torre e tal, fica. Maravilha.
Obrigado, Marília. Por fim, a gente tem uma pergunta aqui do Céu Vila Rubi. Ela direcionada a você. Marília, as primeiras cafeterias do mundo foram na Turquia? Tem, historicamente, você tem, assim, as primeiras, a primeira, o ambiente café registrado historicamente na Turquia, né? Mas você tem uma disputa imensa, qual é a primeira cafeteria. Tem o primeiro café. Você tem, tipo, pesquisado, inclusive a gente fazendo o videomapping teve essa discussão. Tem, tipo, em Veneza, tem em Addis Abeba, tem na Etiópia, tem na Turquia. Cada um diz que é o mais antigo do mundo. E então essa coisa dos cafés, mas assim, a cultura do café como espaço de sociabilidade para discutir política tal, é uma coisa do Oriente Médio, em especial da Turquia. E a Turquia tem um museu do café, tem no Palácio de Topkapi, que é o principal palácio, a principal coleção museológica ali em Istambul, eles têm uma coleção gigantesca de café turco, e da história do café desde o século XIV e tal, e dos modos de preparo. O café foi proibido no Oriente, muitas vezes, porque era uma bebida estimulante, então muitas vezes se considerava como bebida alcoólica algo que ia contra determinadas linhas do islamismo, e depois reabilitado e tudo mais. Então, tem, assim, acho que você vai, quando você procura as primeiras cafeterias do mundo, você vai ter muitas respostas, mas em termos de cultura de café como espaço social, a Turquia, de fato, é a grande protagonista da história. Legal. Marília, eu tô aprendendo muito também, porque, olha, confesso que eu sabia bem pouco das questões do café. E um último comentário que eu queria destacar aqui, que eu achei bem legal essa relação, que é aquilo que a gente estava dizendo, né? Que você já começou a sua fala abordando, que é a memória, né? Como as coisas vão remetendo a gente a outras coisas, e você amarra tanto uma história pessoal como até algumas experiências mesmo sensíveis que a gente tem ao longo da nossa vida. A biblioteca que está presente com a gente, a Biblioteca do Céu Cantos do Amanhecer, fez um comentário aqui lembrando daquele filme Bagdá Café, que aliás é um filme que eu me lembro que eu assisti em VHS na época, com a icônica situação café alemão versus café norte-americano, né? Café estadunidense. Quer dizer, a gente também, para além das memórias pessoais, de história íntima, enfim, familiar, a gente também lembra dessas experiências também com a sensibilidade, né? Com a experiência sensível que a gente tem ao longo da vida, que vai remeter a um filme, que vai abordar a questão diretamente, ou se não até a um som, né? A um momento feliz, a uma música, como muitas pessoas comentaram aqui, gostando muito da sua fala. Já de imediato já foram lançados para um passado aí de reuniões, né? Que o café estava presente, e para melhorar ainda mais um bolinho de fubá também, vamos combinar, né? E eu adoro. Coisa que eu gosto muito, eu não sou muito fã daqueles bolos super doces de festas, mas eu gosto muito mesmo de bolo de fruta, quer dizer, bolo de laranja, O bolo de café. E é muito louco, né? bolo Porque de... as pessoas falam, é o bolo do café, é o bolo para É você comer com verdade, café. Já vira uma coisa assim, você tem toda uma linha que é um bolo para comer com café, né? E que é exatamente, muito, engraçado, né? então, esse acompanhamento mesmo, né? Porque é muito raro você encontrar aquele bolo cheio de chantilly, sei lá o que, a pessoa tomando um café. Não Não, orna com café. Aí não de orna. milho. Aliás, o de fubá é o meu favorito de todos. Com goiabada, então, meu Deus. Mas, gente, acho que eu vou até dar já um pontapé aqui para a gente finalizar nossa conversa, que foi magnífica. Agradeço todo mundo que fez, que fizeram, todas as pessoas que fizeram comentários. E aí, para não perder o fio aqui, já tem um chegou agora, para a Marília já fechar aqui. Não, 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 foi a mesma das cafeterias da Turquia. A Marília já respondeu. Mas eu vou, acho que dar já encaminhamento para o final. A Tati já está entrando também. Agradecendo todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, os céus, que foram lançados aí as suas memórias, que conseguiram reconhecer a importância de elementos do dia a dia na construção da nossa memória, da nossa identidade, por que não, né? E das nossas relações. Eu acho que tanto
como a gente trabalha muito com o núcleo da ação cultural, né? Esse é o nosso trabalho enquanto divisão ali na Secretaria Municipal de Educação, e o pessoal que está aqui lida com a cultura de uma maneira bem ampla, sobretudo nas periferias, claro, onde os céus estão localizados estrategicamente, e a gente bem sabe que o ato de beber, comer, enfim, a gastronomia, a culinária faz parte da cultura de um povo, dos povos, do nosso povo, o café sobretudo, com o bolinho de café também, para não deixar de lembrar. E eu acho que só teve a acrescentar, ampliar nosso conhecimento sobre o que faz parte, né, da cultura e da memória de um povo. E eu quero agradecer muito a Marília, a Tati, ao MABFAP pela essa oportunidade de formação aí complementar aos núcleos de ação cultural do CELS, às bibliotecas que estão presentes, aos outros educadores que porventura também estiveram conosco. Agradecendo a presença também de todo mundo que está aqui, que comentou, que nos ajudou a pensar isso, das relações que a gente pode estabelecer a partir desses relatos que a Marília nos trouxe. E aí eu já aproveito para me despedir, dizer que fiquei muito contente com esse encontro, e é isso. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Marília, pela fala, e estou ansiosíssima para conhecer a exposição, ver pessoalmente todas as obras, esses espaços que você comentou com a gente agora. Agradeço também o Susi por esse espaço, essa nova formação que fizemos hoje, e a participação de todo mundo. E aproveito para convidar a todos para a exposição que abre na próxima quarta-feira, dia 21 de julho. E essa exposição ela vai até o dia 19 de setembro. Lembrando que o MAB ele fecha às terças-feiras e ela funciona de quarta a segunda, das 11 da manhã até às 18 horas, sendo que a última entrada é às 17 horas, tá? Por conta, né, da pandemia ainda que nós estamos vivendo, é necessário o agendamento para fazer a visita. E o agendamento ela pode ser feito no site www.visitante.agendamento.faap.br, que vamos deixar aqui disponível também. Eu vou copiar e colar aqui no chat. E qualquer coisa também mandem e-mail para a gente, que a gente responde vocês. E os protocolos de segurança vocês podem encontrar no site do museu, que é faap.br/museu, e acabei de deixar no chat também do YouTube o site da exposição, para vocês conhecerem um pouco antes da visitação, e pedir para que vocês acompanhem as nossas redes sociais, @mapfaap e @Café Mundo Expo, que por lá também vocês podem encontrar todas as novidades, curiosidades, propostas de atividades educativas, e espero vocês lá. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer imenso. Espero vocês na exposição.